Começou. Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo em mais um Quinta Resistentes. Boa noite, boa noite. Lembrando que estamos aqui todas as quintas, às 18 horas, na página do Facebook do NPC. Você pode participar do nosso programa comentando e fazendo perguntas. Hoje o nosso bate-papo especial é com o fotógrafo Januário Garcia. Ele, que há 40 anos registra afrodescendentes, é militante no movimento negro, membro do Conselho Memorial Zumbi e atual presidente do instituto que leva o nome dele, Januário Garcia, Documentos e Fotografias de Matrizes Africanas. Seja bem-vindo, Januário. Boa noite, muito obrigado. Satisfação muito grande estar aqui com vocês, participar desse papo, que eu acho um papo legal. E vamos ver no decorrer se a gente discorre, aliás, sobre as coisas que estão acontecendo na nossa sociedade, conosco, né, negros, e a gente poder levar uma mensagem para todo mundo, né? Nessa abertura, quero aproveitar e mandar um beijo, um abraço para a Rita, a minha querida neta, para o Tomé, o meu querido neto, e para o meu filho Irá, né, que é o pai deles, né, lá em São Paulo. Boa noite, gente. Obrigado. Maravilha, um beijo aí, pessoal. Beijo para todo mundo, maravilha. Então, pessoal, comentem, façam perguntas, porque sim, teremos sorteio hoje. E nossa surpresa de hoje vai ser o sorteio de uma foto do Januário Garcia, que ele vai escolher especialmente para o programa Quintas Resistentes. Então, não deixe de participar, faça suas perguntas e faça os comentários. Lembrando que a gente faz o sorteio a partir dos comentários. Então, já pode começar a comentar. Hoje é maravilha esse sorteio, hein? Januário, então, para começar, eu quero que você faça uma breve apresentação e conta pra gente quando e como nasceu esse interesse pela fotografia. Bom, fotografia, ela, na minha vida, como eu já disse várias vezes, ela inicia muito cedo, mas muito cedo mesmo. Por volta dos meus 6 para 7 anos, aliás, quando eu estava começando a aprender a ler. E caiu na minha mão uma revista chamada Tico Tico, uma revista infantil daquela época, que tinham 3 personagens, Reco Reco, Bolão e Azeitona, que era um garoto branco, normal, um outro branco gordão e um neguinho que era o Azeitona. Então, essa revista era uma revista infantil. Nela tinha uma seção que chamava Ligue Ligue. E nessa seção ensinava a fazer um projetor de imagens. E eu me interessei em fazer esse projetor, que era uma caixa de papel, de madeira, e nessa caixa de madeira se instalava uma lâmpada comum e havia um furinho na frente para a gente botar o negativo ou fotograma ali e projetar numa parede. Mas para fazer essa projeção não havia um objetivo. A objetiva, na realidade, era uma lâmpada daquelas antigas, incandescentes, transparente, que a gente tirava todo o miolo dela e enchia de água. E aí é que a gente levava ela um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, para encontrar o foco na parede da imagem que a gente estava projetando. Então, na minha cidade, na minha terra, no meu bairro, havia um cinema, e o cinema projetava filmes de quinta para sexta, de sábado para domingo e de domingo para segunda. E o que eu fazia? No sábado de manhã, no domingo de manhã, aliás, no sábado, no sábado, na sexta de manhã, que a projeção era quinta.
A outra projeção era sábado. Aí, domingo de manhã, amanhecia lá na porta do cinema, e segunda de manhã também amanhecia. Por que amanhecia na porta do cinema nessas manhãs? Para pegar os pedaços de filme que arrebentava de noite. E aí eu levava para projetar. E eu projetava numa parede em casa, e essa parede, uma parede pintada de branco, e aí eu projetava e os meninos da rua tudo ia ver. E a minha irmã ficava tomando conta da rosa, minha irmã ficava tomando conta do portão, porque tinha que pagar para assistir. Mas pagava com fruta, era uma goiaba, era um jambo, era uma manga, era uma perereca. Sabe? Então, a imagem entrou na minha vida dessa forma. E de lá para cá ela nunca mais saiu, está até hoje. E isso fez com que, o tempo, eu fosse me aperfeiçoando e me tornei um fotógrafo profissional. Aí foi importante para mim, mas a imagem começa assim na minha vida. E você falou do seu bairro, da sua cidade. Qual o seu bairro, sua cidade nessa época? Não estou ouvindo. Não me ouviu? Gabi, você me ouve? Estou ouvindo. Está escutando a gente não, Januário? Sem som. Sem som. Deixa a gente ver. Eric, você consegue dar uma ajustada? Alô? Vocês estão me ouvindo? Balança a cabeça. Estamos. Eu? Não. Não estou ouvindo vocês. Tenta... Não, agora você desligou o seu microfone. Alô, alô? Oi, Januário. Está com alguma questão aqui técnica, um problema na conexão? Aqui está tudo certo. Um momentinho. Está tudo certo. Só um momento. Tem nada errado aqui. O microfone está perfeito. Aqui tem um X, deixa eu ver aqui. Tem um live, aqui tem um X. Deixa eu apertar aqui. Não, aí... Tudo bem, gente, acontece problemas técnicos. Eu ia falar que ele ia sair, no caso. Ele saiu da sala, mas ele já vai voltar. Vamos Enquanto aguardar. isso, por favor, fiquem aí. Só um momentinho, que ele já vai voltar. Enquanto isso, a gente pode ir colocando as fotos para ir apresentando o trabalho do Januário, né? Para quem ir até dando um gostinho do nosso sorteio também. E pode colocar nas fotos, Eric, para a gente dando. Alô, alô. Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo, Januário. Está ouvindo a gente, Januário? Estou ouvindo. Maravilha, maravilha. Estou voltando. Antes da próxima pergunta, a gente estava te ouvindo, ouvimos sua história. Você falou da sua cidade, do cinema do seu bairro. Eu queria saber de onde você está, qual o local? Em Belo Horizonte. Belo Horizonte, bairro de Santa Teresa. Sim. Tá Maravilha. Tá ótimo. Januário, vamos continuar. Como eu falei no início da sua apresentação, né, que o instituto que leva o seu nome, Januário Garcia, Documentos e Fotografias de Matrizes Africanas, no qual você é presidente. Você pode falar um pouquinho sobre a fundação do instituto e o trabalho que você desenvolve lá? Tem algum projeto? Bom, o instituto está em construção. Por que resolvi criar esse instituto? Porque eu tenho um acervo muito grande de fotografia. E acontece que eu tenho uma experiência aí de vida de vários outros fotógrafos que eu conheci, que tinham bons acervos de fotografia e morreram. E as fotos se perderam.
a família, muitos deles, a família não se interessaram, não seguiram o padrão que deveria seguir de preservação da memória. Então, acontece que eu resolvi criar esse instituto, porque esse instituto ele vai poder preservar não só o meu trabalho, como a memória que eu fiz da luta do movimento negro no meu tempo. É interessante porque o que eu pretendo fazer é colocar isso à disposição do público em geral, para que possam pesquisar, para que possam usar. No momento, inclusive, eu estou fazendo uma campanha numa vaquinha, que já quase que eu já consegui atingir a meta, aonde eu vou começar a fazer uma página na internet, e nessa página eu vou disponibilizar uma série de fotografias do movimento negro para que pesquisadores, estudantes possam usar gratuitamente. E, por um outro lado, também criando uma página no Instagram, com o mesmo intuito. O Instituto ele vai ter esse objetivo de não só trabalhar a memória do meu trabalho, mas como também escanear e trabalhar a memória de outros fotógrafos que queiram que seus trabalhos sejam organizados, sejam etiquetados, que possam produzir livros, isso é muito importante, como eu já produzi 3 livros até hoje com relação a esse trabalho. Um chama 25 anos do Movimento Negro, 1980 a 2005. O outro livro que eu produzi foi A História dos Remanescentes de Quilombo do Estado do Rio de Janeiro, A Verdade que a História Não Conta. E o terceiro livro foi uma parceria com o antropólogo e militante negro Júlio César de Tavares, e nós fizemos um livro que chama Diásporas Africanas na América do Sul, uma ponte sobre o Atlântico, em que nós fotografamos as comunidades negras do Uruguai até o Suriname, ou seja, Uruguai, Venezuela, Argentina, Colômbia, Peru, Suriname e o Brasil. Então, esse livro chama Diásporas Africanas na América do Sul, uma ponte sobre o Atlântico. Como nós chegamos lá em cima, em Cartagena, no palenque de São Basílio, que é um quilombo, né? Em espanhol, quilombo se chama palenque, nós chegamos já junto ao Pacífico. Nós, então, agora temos um projeto, estamos pensando, elaborando um projeto realmente para que a gente possa fazer diásporas africanas no Caribe, uma ponte sobre o Atlântico, fazer todo o Caribe também. E aí a gente depois fazer a diáspora na América do Norte, uma ponte sobre o Atlântico também. É um trabalho que a gente vai desenvolver. Então, o Instituto ele está voltado para esse tipo de documentação, para esse tipo de fotografia, para que possa ampliar, da maneira possível, a nossa base de conhecimento da sociedade brasileira, nós negros, da qual ela quase nada sabe sobre a gente. Januário, ok, muito, muito importante esse trabalho. Queria que você, aproveitar que a gente está nesse assunto, que você falasse da importância desse trabalho de documentar e registrar essa história do povo negro, a história da resistência desse povo, mas também de sua luta, da sua beleza, da sua cultura. Você já vem fazendo esse trabalho ao longo de 40 anos. Eu queria que você falasse um pouco da importância desse trabalho. Tá. A importância desse trabalho, ela começa da seguinte forma. Uma das primeiras coisas que eu fiz para me aperfeiçoar como fotógrafo profissional são 2 coisas importantes. Foi ler sobre história da arte, estudar sobre história da arte, e também eu fui estudar inglês, porque naquela ocasião os filmes profissionais, todos,
eram americanos. E a maioria, naquela época, a maioria dos fotógrafos é que revelavam seu próprio trabalho nos seus estúdios, né? Nos seus laboratórios, dentro do estúdio. E todos os filmes vinham lá com a bula, né? Para saber como é que revelava temperatura, a química, né? Então, tinha que saber inglês para poder fazer isso. Então, as duas coisas que eu fiz foi isso. E eu fui chamado por um fotógrafo, na ocasião, chamado Jorge Rax, que era considerado, assim, na época, é considerado um dos grandes fotógrafos brasileiros. E ele me convidou para ser assistente dele, muito me honrou, porque a importância que ele tinha como fotógrafo, e me chamar para eu ser assistente dele foi uma coisa assim fabulosa na minha vida. E uma das responsabilidades que ele me deu foi eu dar continuidade do curso de fotografia que ele estava dando no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Ele me levou, me apresentou a turma e disse, a partir de hoje, o Januário vai me substituir, e tão bem quanto eu, ou melhor do que eu, e aí eu vou ter que fazer outras coisas, ele, a partir de hoje ele vai ser o professor de vocês. No museu tinha um aluno negro, era o José Ricardo de Almeida. O José Ricardo de Almeida viu, naquela época, por eu estudar inglês, eu acompanhava as lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos. E eu comprava uma revista chamada Ebony. E o Zé Ricardo viu em cima da mesa minha, lá no museu, essa revista Ebony. E pediu para ver, e leu, e viu. E nesse número, era um número dedicado a Malcolm X e a Luther King. Depois ele falou para mim, depois que ele me entregou a revista, ele disse, vem cá, você está sabendo que tem um grupo de gente, de jovens, discutindo essa questão racial aqui no Brasil? Eu digo, não sabia, não. Pois tem, lá na Universidade Cândido Mendes de Ipanema, no Centro de Estudos Afroasiáticos, todo sábado à tarde. Aí eu falei, bom, tudo bem, então sábado à tarde eu vou dar uma chegada lá. E no sábado à tarde eu fui até lá e conheci as pessoas. Zé Ricardo. Quando eu cheguei, ficou meio esquisito, porque aquela época era a época de ditadura militar. E eu cheguei, ninguém me conhecia. Então, o pessoal ficou meio receoso, que não sabia quem eu era. Né? Mas aí o Zé Ricardo chegou e me apresentou. Esse aqui é o Januário, professor meu lá no Museu de Arte Moderna, fotógrafo, não sei o quê. Aí todo mundo relaxou, aí ficou tranquilo. Então, quando terminou, ele me perguntou o que eu achei. Eu falei, olha, o que ocorre é que aqui está criando uma história nova. Uma coisa que, para mim, parece que está emergindo uma história que eu não sei onde é que vai dar. Agora, a melhor contribuição que eu faço é, a partir da próxima reunião, começar a fotografar. Isso era 1975, por aí. Então, de lá para cá, eu venho fotografando até hoje. Porque eu sempre pensei o seguinte, a minha geração, ninguém vai poder falar que o negro não tinha memória, que o negro não tem memória, porque vai ter. Eu vou fazer essa memória. Não, o brasileiro não tem memória. Não, o negão vai ter, nós vamos ter, porque eu vou fazer. E comecei a fazer. E hoje tem um universo de quase 40 mil fotografias. Sabe? Uma coisa muito grande. E o que aconteceu? Não se limitou ao negro brasileiro. Aí eu fui fazer negros na África, eu fui fazer negro em Israel, eu fui fazer negros na Europa. Então a coisa virou diaspórica. O trabalho virou um trabalho diaspórico. Mas o básico dele é Brasil. A gente tem que entender que a gente está fazendo uma coisa diferenciada no Brasil, porque se não nós, quem por nós? Essa é a grande realidade. Se não nós, quem por nós? Então, a gente trabalha dentro de uma
de uma maneira tal que a gente consegue perceber como se dá os mecanismos do racismo e o processo de exclusão que a gente sofre na sociedade. E à medida que a gente consegue, hoje, nós, negros, conseguimos entender o algoritmo do racismo, a gente hoje sabe perfeitamente o algoritmo do racismo. Então, quando o algoritmo sobe, quando a mãe da gente diz assim, olha, por que a mãe da gente diz? Porque a mãe da gente trabalhou na casa dessas pessoas. A mãe da gente conheceu essas pessoas. Ela viu, ela limpou a sujeira dessas pessoas. Então, elas sabiam como é que essas pessoas agiam, elas sabiam como essas pessoas pensavam. Então, ela dizia para a gente, não saia desarrumado para a rua, saia arrumadinho. Quando a polícia chegar, não esquenta, conversa direitinho. Então, ela foi passando essas espécies de algoritmos para nós, que a gente foi crescendo com isso. E a gente sabe perfeitamente, desde sempre, que vidas negras importam. Não é de agora que a gente sabe disso. Isso é uma coisa muito antiga na vida da gente. A gente sabe que vida importa pra caramba, né? Então, quando a gente trabalha com essa questão da fotografia, na maneira em que você coloca essa fotografia para que as pessoas possam entender, principalmente nós negros possamos entender, porque uma boa parte da comunidade negra não sabe o que é negra, não sabe, não tem consciência disso, porque o que é o movimento negro, né? O movimento negro é a comunidade negra politicamente organizada. É um grupo pequeno que faz a diferença na sociedade brasileira. Então, quando a gente pega a questão da fotografia para ela ser um elemento fundamental na nossa história, porque eu trabalho com uma questão básica, que é o resgate da dignidade. Por que o resgate da dignidade? Porque os nossos ancestrais, quando chegaram aqui, eles não eram pessoas, eles eram peças. Uma peça tinha 4,78 metros. Assim que os africanos eram vendidos, assim que eles eram tratados. Eles não eram gente. E, coincidentemente, tiraram desumanizaram o africano, a escravidão, desumanizou. Então, eu trabalho com essa questão do resgate da dignidade. Porque o único momento em que o africano escravizado ele tinha humanidade é quando ele cometia um crime. Aí era julgado pelo tribunal com os advogados e os juízes. Aí ele era humano. Fora disso, não era. Era uma peça, né? Então, eu trabalho com essa questão da dignidade. O desenvolvimento da autoestima é muito importante. E a construção de uma cidadania plena, porque nós temos uma cidadania relativa. A nossa cidadania não é plena. Cidadania plena é quem mora nos condomínios, que a polícia bate, pede licença, entra, conversa. A gente, como tem uma cidadania relativa, a polícia mete o pé na porta e entra. Tratamento diferente, né? É bem diferente. Então, eu trabalho com essa perspectiva. Construção de cidadania plena, desenvolvimento da autoestima e resgate da dignidade, em cima da questão fotográfica. Toda a minha foto, você repara o olhar da minha foto. O olhar da minha foto revela essa coisa. Todas as fotos que eu faço, eu procuro olhar para poder transmitir isso. Então, é assim que a coisa funciona. Tá legal?
Januário, e você acha que a fotografia ela se transforma, por exemplo, você tem 40 anos, né, de carreira. Sim. Você acha que durante todos esses anos tem uma mudança na forma de registro do olhar, como você falou, desde que começou até hoje, você vê essa transformação ou não? Uma fotografia é uma coisa que não muda? Não, tem. A fotografia, ela tem ela promove mudanças sociais. Historicamente, fotografia já até acabou com a guerra. A guerra de uma menininha correndo nua que tinha jogado na pau nas costas dela, foi aquela foto, acabou com a guerra. Foi ali que acabou a guerra do Vietnã. Uma foto acaba com uma situação. Eu tenho uma situação muito interessante. Eu andei no Morro do Salgueiro, uma certa ocasião, eu morei no Morro do Salgueiro, não muito tempo, mas morei, quando mais jovem. E acontece que, quando já fotógrafo, já profissional, eu resolvi voltar ao Salgueiro, para fotografar o Salgueiro. E aconteceu que eu fui com a minha câmera, naquela época era filme, era uma máquina de filme ainda, e eu subi o morro com a câmera no peito, sem filme. E eu subi várias vezes, andei pelo morro, vários fins de semana, conversando com as pessoas, reencontrando gente, batendo papo com as tias, com os tios que ainda viviam por lá, pessoal de samba, calça larga, aquele pessoal todo que eu já conhecia, né? Então, um sábado, eu resolvi subir o morro sem a câmera fotográfica. E foi interessante que a maioria das pessoas me cobraram isso. Por que eu não estava com a câmera fotográfica? Cadê a sua câmera? Você não trouxe? Não trouxe. Por quê? Não. Bom, no sábado seguinte, eu comecei a subir, comecei a fotografei, fotografando vários sábados. Até que um momento eu tinha um conjunto de fotos legais, resolvi fazer uma exposição. Aí eu fiz uma exposição para a comunidade, na quadra, para a comunidade, e houve dois problemas interessantes. Primeiro, que eu tinha fotografado um grupo de senhoras lavando roupa no tanque. E as senhoras, quando eu fotografei, elas estavam lá, saíram, acordaram, foram lavar roupa, com o cabelo sem fazer, aquele vestido sem gola e sem manga, sabe como? Aquele vestido assim. E eu, daqui fotografei e botei essa foto na exposição. Não prestou. As mulheres quase me lincharam, sabe? A minha sorte foi que a comunidade se interpôs na minha frente e disse: não, ele fotografou o que ele viu, ele não inventou nada. Vocês estavam assim. Ele registrou. A foto é um fato, né? Uma realidade. Né? Aí não vai sair a foto da parede, não, a foto vai ficar. Aí eu aliviei, né? Aí eu tinha fotografado um outro barraco, o barraco estava para cair, sabe aquela. Tipo assim, sabe a história dos três porquinhos? Aquele que sopra, sabe? Se chega a se soprar, vai cair. E eu estou olhando o cara do barraco, vendo a foto, e ele olhando para a foto, ele olhava, voltava, tornava a olhar, aí eu cheguei perto. Eu digo: gostou da foto? Essa foto é interessante, né? Eu digo: é, legal. Você sabe que é o seu barraco? O meu? É o seu barraco. Não, meu barraco não está tão ruim assim. Eu digo: olha aí, olha direito. Aí ele disse: rapaz, é verdade, eu não tinha percebido isso. Tudo bem, tá. Passado um certo tempo, eu estou subindo o morro, aí de repente eu escuto aquele grito lá de longe: o fotógrafo, o fotógrafo. Aí eu olho, são as mulheres no tanque. Aí ela disse: vem cá. Eu digo: nossa senhora, agora
Essas Vão me mulheres matar. vão me pegar. Aí eu fui, né? Quando eu cheguei lá, ela virou e disse assim: agora que a gente vem lavar roupa arrumada, você não fotografa, né? Você só fotografa quando a gente está desarrumada, né? Então, a foto fez com que as mulheres se vissem e começassem a se arrumar para ficar legal, né? Ao mesmo tempo, eu cruzei um dia com esse rapaz do barraco e ele falou assim: já foi lá ver a reforma? Viu como é que ficou bonito agora? Eu digo: não, então vai lá para ver. Não, a foto é interessante porque ela é um veículo de transformação social, sabe? E isso eu acho que ela tem tudo a ver com a gente, conosco, negros, que a fotografia é muito importante para a gente, é um documento muito importante para todos nós, sabe? Por isso é que eu acho que ela mudou muita coisa, sabe? Eu acho que dentro do próprio movimento negro, houve mudanças muito interessantes, muito mesmo. Basta dizer a vocês o seguinte: naquela época que a gente começou com o movimento negro, sabe, o grupo quer dizer, começou não, deu continuidade, né? Porque vem lá de 37, com 36, 37, com a Frente Negra Brasileira, passa pelo Teatro Experimental do Negro Abdias do Nascimento, nos anos 40, e chega para a gente já nos anos 70. Quer dizer, é sempre uma continuidade, né? A gente não inventou a roda, não. Então, eu vejo que naquela época, dos anos 70, havia um ditado aqui no Brasil que era muito simples, que dizia o seguinte: no Brasil não tem racismo porque o negro sabe onde é o lugar dele. Então, não existe racismo, o negro sabe onde é o lugar dele. Então, isso é que a gente foi mudar. Isso é que a gente chegou para mudar. Confrontar a questão, desconstruir a chamada democracia racial. E entender que o país é um país racista. E a gente, então, começar a conviver com isso, né? Então, a fotografia ela vai intermediando todas essas coisas assim. Magnífico. Ok, magnífico. Você falou sobre, no seu processo, né, de fotografia, sobre a construção dessa... A construção dessa... Agora. Tá. Oi, tá ouvindo agora? Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver se tá. Deixa eu ver aqui se diminuiu. Tá, vê aí. Gabi, tá normal o som? Não, aqui tá tudo bem. Se eu falar um pouco mais alto, você consegue me ouvir? Estou te ouvindo normal. Peraí, deixa eu ver se eu boto um fone aqui. Deixa eu ver Tá se bom. eu boto um fone. Tá ótimo. Bota aí. Tá. Pessoal, só aproveitando enquanto o Januário está colocando o fone, continue mandando as perguntas, comentários para poder participar do sorteio da foto. Hoje é especial da foto, né, do Januário. Então, mandem lá as perguntas que a gente vai fazer daqui a pouco. Perguntas de vocês. Meu Deus do céu. E essas fotos que estão passando aqui são fotos do Januário, fotos que também de, né, amigos dele também, que passaram durante essa trajetória com ele. Isso. E que fazem parte, desculpa, Gabi, de cortar, só para complementar, que fazem parte do acervo do Instituto. Acervo. Aí a gente está passando para vocês conhecerem, mas também quem quiser, tem cada foto maravilhosa, pode pesquisar também. E quando o acervo tiver, né? Ele tem uma página no Facebook, né, Januário? Isso, tem uma página no Facebook. Eu ainda estou construindo. Então, quem quiser acessar também. O Instituto está em construção, mas já dá para saber um pouquinho sobre a página no Facebook. Eu perdi a imagem. Espera aí, só um instantinho. Tá bom, a gente está aqui. Eita, fica tranquilo. Meu Deus do céu. Calma. Tem foto preta e branca, tem foto colorida, tem capa de CD. Está me ouvindo? Estamos te ouvindo. Está ouvindo a gente? Ah, então tá. Tá?
Estou ouvindo. Certo. Então, o que eu ia perguntar é o seguinte, Januário, você falou no seu processo, né, sobre a captação do olhar, né, e com esse objetivo Isso. da construção da cidadania plena, da resgate da dignidade, da autoestima, e aí eu queria perguntar como é que você capta isso? Como é que é fazer também esse exercício do olhar para a gente trazer esses aspectos, né, para a imagem e transmitir isso através de imagem? Olha, na realidade, o que ocorre é o seguinte, de um modo geral, é uma questão de você perceber o momento que você vai fotografar. Existe uma questão fundamental, que é o seguinte: quando você aperta o botão da câmera, a foto já está pronta na sua mente. A foto já está completamente feita. Você só faz um gesto mecânico. Agora, isso é muito da sensibilidade e da intuição que você tem. Quando você vê uma pessoa, você repara nela a maneira como ela, o gestual dela, como é que ela faz, como é que ela não faz, como é que ela anda, como é que ela não anda. Então, você não está procurando fazer um instantâneo. Um instantâneo é outra coisa. Você chega, está vendo e fotografa. Quando você tem compromisso de fazer uma fotografia, você vai precisar de alguns elementos fundamentais para que você possa fazer a foto. Veja essa foto, por exemplo, que está aqui. Essa moça sentada no Central Park. Eu fiquei olhando o gestual dela por algum tempo, até que ela chegou a esse clima de estar aí. E aí eu senti que era legal eu fotografar. E eu não estava com teleobjetivo, eu estava com uma lente meia tele, né? E aí eu fui fotografar. E depois eu fui lá conversar com ela, falei com ela. Eu tinha feito uma foto dela e mostrei para ela se havia algum problema de publicar a foto. Ela disse, não, tudo bem, não tem problema, tá bom. Então, a visão que a gente tem é desse jeito. É uma visão que a gente tem daquilo que vai fazer. Não tem uma receita pronta, não. É uma questão de sensibilidade. Você tem uma sensibilidade de fazer as coisas. Então, você vai e vai fazendo, né? Vai fazendo. Ocorre que, muitas vezes, a sua foto, ela reflete o quê? Ela reflete os livros que você lê, as músicas que você escuta, as conversas que você tem, os filmes que você vê, as peças de teatro que você vê também. Ela reflete tudo isso, a fotografia. Isso tudo somado, você chega e faz a foto. E vê um olhar, vê um sorriso, tudo isso. Forma, não tem uma receita praticamente para fazer isso. Deu para entender? Deu sim. Você está me ouvindo bem? Estou. Então, já vou emendar aqui na minha próxima pergunta, que você também, ao longo da sua carreira, teve uma trajetória, né, brilhante no registro relacionado à música brasileira, né, fazendo capas de discos de artistas variados, né, a gente está falando de Raul Seixas, esse Brandão, Caetano Veloso, Tom Jobim, só para citar alguns, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo de criação artística que envolve a capa de um disco, que aí ele tem um lugar diferente, né? Que é muito, enfim, a capa daquela produção, tem que dizer sobre aquele disco. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse processo. Tá legal.
Bom, a capa de disco, antes de tudo, a gente tem que entender que ela é uma embalagem. E sendo uma embalagem, a gente tem que procurar construí-la de uma maneira diferenciada daquilo que já existe. Então, você imagina que você entra numa loja de disco, tem milhares de capas, e aí você tem que fazer uma capa diferente de todas aquelas que estão ali expostas. Começa você a pensar nessa embalagem. Um outro dado também importante na construção da capa é que o artista grava todo ano, ou então, quando grava um novo disco, esse disco que ele está gravando, ele considera o melhor da carreira dele. E, sendo assim, você tem a responsabilidade de embalar esse que ele considera o melhor trabalho dele, que é um outro peso também. Aí existe uma relação do produtor do disco, do artista, do fotógrafo e do diretor de arte. Normalmente, a capa de disco é criada a partir da fotografia. Depois, então, é que ela segue o caminho da arte, escolha de letras e composições, essas coisas. Mas, em princípio, é a fotografia que determina como será a capa. E, para você fazer isso, você tem que ir para o estúdio, acompanhar o artista. E, nesse momento que você começa a acompanhar a construção de disco no estúdio como artista, o artista, de um modo geral, ele está praticamente à sua disposição para você sentar, conversar, trocar ideia, ligar para a casa dele, discutir ideias. Então, o artista ele tem assim um carinho, ele tem assim uma admiração por você, fotógrafo, que está fazendo a capa dele, muito grande, porque ele sabe que você está criando a embalagem do trabalho dele. Então, o artista fica à sua disposição. Uma coisa muito interessante isso. Então, o que acontece? Isso aí vai de Patativa do Assaré, que eu fiz capa dele, a Antônio Carlos Jobim, que eu fiz capa com o disco dele de Nova York, dos Estados Unidos, sabe? Isso vai para todos eles, é igual, o tratamento é igual. Agora, você vai vendo, à medida que o disco está sendo gravado, que caminho está caminhando. Se é mais acústico, se é mais grave, se é mais aberto, se é mais fechado. A linha de música que o artista está conduzindo, sabe? Então, tudo isso são valores que você vai agregando à sua criação. Por exemplo, tem um disco aí muito interessante, que é um disco chamado Alucinação, de Belchior. Não sei se vocês conhecem essa capa. Esse disco ia chamar Como Nossos Pais. Era o nome do disco, Como Nossos Pais. E eu já estava no estúdio, acompanhando o Bel, para saber como é que seria como nossos pais, né? Eu queria conversar com ele para saber da família dele, como é que eram as coisas, para arranjar subsídios, né, para poder fazer a capa. Mas, do nada, eu vi ele botando voz guia, porque normalmente o artista canta a música para fazer uma voz guia para os instrumentos, depois, em cima daquilo, fazendo as marcações para gravar. Então, quando eu ouvi ele cantando na voz guia essa música Alucinação, eu prestei bem atenção e depois eu pedi a ele, cadê essa letra? Onde é que está? Essa letra está aqui em cima, aqui, está aqui, deixa eu dar uma olhada. Aí eu li a letra e eu vi que a letra era uma série de fragmentos
fotográficos, interessantes. E aí eu falei com ele, Bel, olha aqui, ó, isso aqui para mim é a capa do disco, Alucinação. Porque é uma série de fragmentos fotográficos que você está colocando aqui, isso vai levar a fazer uma capa excepcional. Aí ele começou a concordar comigo, o produtor também achou interessante essa ideia. E aí eu parti. Por quê? A música, se você for ver, diz o seguinte, eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem em algo mais. Nem pinta com meu rosto, oba-oba, Belo Dias, para acompanhar você os sonhos matinais. Eu não estou interessado nessas coisas do Oriente, romances astrais. A minha alucinação é suportar o dia a dia e o meu delírio de experiência com as coisas reais. Aí eu me vi como negro. E aí ele fala, um negro, um pobre, um estudante, uma mulher sozinha, jeans motonetas com suas cinzas normais, garotas dentro da noite, revólver, cheira cachorro, os humilhados no parque com seus jornais, cadeiras, mesas, trabalho, um corpo que cai do 8º andar, a solidão das pessoas nessas capitais, a indiferença da noite, o movimento no parque, um rapaz delicado e alegre, canta, requebra demais, cravos no espírito do rosto, rock and roll, 12 jovens coloridos, 2 policiais, cumprindo seu duro dever, defendendo seu amor. Então, quando eu vi essa letra, é aqui. E aí eu fiz uma capa alucinante, né? Eu não sei se vocês conhecem a capa. Não sei se vocês já viram a capa, sabe? E aí eu fiz essa capa. Então, o Jobim já foi uma outra coisa. O Jobim gravou uma música chamada Urubu. Aí me mostrou a música, como é que era do urubu, mas não era um normal. Ele escolheu um urubu diferente, um urubu cabianga, que existe uma ordem de urubus. E o camiranga, ele é um urubu provador. É aquele urubu que desce. Esse urubu que a gente conhece normalmente comendo carniça, só come aquela. Januário, o seu microfone está... Então, a gente saiu, foi caçar o urubu. Falei, então vamos caçar esse urubu que é importante. Então, cada capa de disco, sabe, tem uma história. A capa que eu fiz da Alice, coisas do meu pessoal. Teve alguma que mais te marcou, Januário, dessas capas? Como? Alguma dessas capas, ela te marcou mais? Teve uma... eu acho que foi a primeira capa, duas capas que me marcaram. Foi a da Alice Brandão. O primeiro disco dela, chamado Coisas do Meu Pessoal. E como é que foi essa capa? A gente ficou conversando sobre o dia a dia, sobre as coisas, e eu cheguei à conclusão, Leci, é o seguinte, eu vou fotografar uma câmera fotográfica de lambe-lambe. E naquelas partes ali do lambe-lambe, que eles botam aquelas fotinhas, eu vou botar uma foto sua e uma foto de uma mulher tocando cavaquinho, pessoal chegando no Maracanã, gente fazendo comida. Então, isso chamava Coisas do Meu Pessoal. E essa foi a capa. E essa capa ficou realmente muito bonita, é uma das capas que eu mais gosto. A segunda capa, que eu também acho interessante, foi a capa do Raul Seixas, do disco 10 mil anos atrás. Porque foi um disco que a gente ficou conversando muito, não só ele, né? Ele e o Paulo Coelho, também no estúdio, e eu. E a gente ficou conversando sobre várias coisas, né? O Paulo Coelho falando sobre aquelas coisas de mago dele, o Raul
discutindo sobre a questão da entidade, a entidade secreta que ele frequentava, e eu sou de santo, de candomblé, falando de orixá e Exu. Então, a gente ficou, e a gente está procurando o Matusalém da foto. E aí criamos aquela figura dele, que ele parece estar com 10 mil anos mesmo na capa do disco. Essa foi uma foto, uma capa também que me emocionou depois de pronta, né? Agora, eu tive outras interessantes, capas do Caetano Veloso, que está com a mãe dele. Eu tive capa do Lobo, muito interessante, do Roberto Ribeiro. Uma capa também muito interessante que eu fiz foi a capa do Ney Lopes e do Wilson Moreira. Foi um disco muito interessante também. Eu gostei também daquela capa. Aquela capa também tem até uma história, que depois é que eu soube da história. Porque eu fui para casa do Ney, no Irajá, não na casa dele, na casa dos pais dele, tem um terreno enorme, tem um quilômetro lá no Irajá, que mora toda a família lá. E foi lá que a gente tirou essa foto, no dia de sábado. E quando eu cheguei, o Ney estava todo arrumadinho, né? Camisa, tudo legal, camisa vermelha, que era salgueirense, e tudo legal. E eu não sabia que o Wilson Moreira tinha trazido uma camisa para fazer foto também. Mas quando eu cheguei, o Wilson Moreira estava assim, com uma dessas camisas regata de renda, azul e branco da Portela. Aí eu achei legal ele com aquela camiseta ali, azul e branco da Portela, e o Ney com vermelho do Palmeiras. Eu falei, pô, vai ficar legal, tudo em cima. E aí, em cima disso, eu falei, não, essa regata sua está perfeita, vamos fazer com isso aí fica legal pra caramba. É por isso que eu digo a você que o artista sempre confia no fotógrafo, né? Tanto é que esse é um exemplo disso. E você tenha... no final. Aí eu fiz todas as fotos e tudo bem. Aí o Ney me falou depois o seguinte: Janu, a mãe do Wilson Moreira, quando viu a nossa capa, se você estivesse perto, ela te matava, porque ela tinha feito uma camisa especial para o Wilson Moreira fazer a foto da capa de disco. E eu não sabia de nada. E o Wilson falou, não, eu tenho uma camisa. Eu digo, não, essa aí tá boa, não vai mancar a camisa, essa é perfeita. E foi embora. Então, cada capa tem uma história, cada capa tem um momento, e tem essa empatia, né, entre o fotógrafo e o artista. E aí, aquela capa do Chico Buarque, por exemplo, que eu fiz com a Samambaia, aquela capa foi exatamente o disco dele que foi liberado, que todas as músicas que estavam na centelha tinham sido liberadas. Aí ele estava, antes da capa, ele estava com bigode, com barba, totalmente diferente. Então, a gente chegou à conclusão que, como ia ser uma coisa que diga novidade, então que ele mudasse também o visual dele. E mudou o visual dele também. E aí fizemos aquela capa. Então, é isso. Cada capa ela tem a sua própria história, né, que a gente vai fazendo. Ok? Deu para entender? Claro, eu vou fazer agora uma pergunta antes da gente ir para a pergunta do público. Além, claro, da capa, teve alguma... Aí eu quero que você fale assim, por mais que eu te coloque numa saia justa, uma foto ou algum ensaio que também teve essa importância, assim, que te marcou mais. Como? Não entendi. Uma foto... É porque a gente falou de capa, né? Eu queria que você me falasse uma foto que também te marcou, assim, você pode falar alguma história. Uma foto? Isso. A foto que mais me marcou foi aquela foto da capa do Caetano com a mãe dele. Aquela foto é muito emblemática. Não sei se vocês têm essa foto aí na capa de disco, disco muito, que ele está com o rosto no colo da dona Canoa.
Mas tem alguma além de disco, de capa de disco, alguma foto, Januário? Como? Alguma foto que não seja capa de disco? Ah, que não seja capa de disco? Isso. Ah, peraí, tem muita. Não, eu quero que você fale uma, vou te botar numa saia Mas justa. eu não posso dizer para você qual, porque o detalhe é o seguinte: cada foto que eu faço, eu me dou totalmente nela. Tudo que eu posso de sentimento, tudo que eu posso de amor, de carinho, de conhecimento, tudo eu jogo nessa foto. Sabe por quê? Porque essa pode ser a minha última foto. Eu não sei se eu estou vivo para fazer a próxima. Então, essa, eu me dou totalmente nela. Então, toda foto para mim é importante. Toda foto para mim, ela é aquela foto importante que eu fiz. Então, não tem, assim, uma preferência de uma foto específica, não. Não tem, assim, cada uma no seu momento, né? Então, a gente faz e, e aí a gente vê se o resultado dela ser aquilo que a gente esperava. Aí, quando você vê a foto depois de pronta, você olha e diz, pô, tá bom, mas eu preciso fazer uma foto melhor. Então, todo dia eu acordo pensando em fazer a grande foto da minha vida. Por isso que eu não tenho que fotografar, porque eu ainda não consegui isso. Eu comecei há poucos anos, já estou com 77 anos, e todo dia eu acordo pensando em fazer a grande foto da minha vida. E vou vida atrás dessa foto. Eu vou andando atrás da vida atrás dessa foto. Então, não tem assim uma foto que realmente me marcou, não. Todas elas são importantes para mim. Maravilha, Januário. Então, agora a gente vai mandar, né? Não, sorteio depois, desculpa. Agora a gente vai para a pergunta do público. Eric, pode colocar as perguntas aqui na tela, por favor, que aí também ajuda o Januário a ler. Não está aparecendo, não. Vai aparecer. Lembrando que, pessoal, vocês ainda podem fazer comentários que logo em seguida, ao bloco de perguntas do público, faremos um sorteio de uma foto do Januário Garcia, que vai ser escolhida especialmente para o Quintas Resistentes. Então, ainda dá tempo de fazer seu comentário até a hora do sorteio, fazer uma pergunta ou fazer um comentário, que é a partir dos comentários que a gente faz o sorteio. Aí a primeira pergunta, Gabriela. Então, Januário, o Emerson Menezes, ele está perguntando, salve Januário, né? Ele está dando um salve primeiro, uma boa noite, e ele está perguntando, você ainda tem família no Morro do Salgueiro? É positivo, pode mencioná-los? Não, eu nunca tive família no Morro do Salgueiro, não. Eu estava por lá, mas não tinha família, não. Porque tem uma passagem da minha vida muito interessante que eu pedi meu pai, eu tinha 5 anos de idade, e a minha mãe, eu já estava com 10 para 12 anos de idade, 13 anos. E a pena da minha mãe, que a minha mãe era assim uma espécie de bússola. Ela era aquela bússola que me dava todos os caminhos que eu precisava para eu, como negro, né? Criança negra. Quer dizer, ela era muito importante. E quando ela morreu, eu tenho duas irmãs e um irmão. E quando ela morreu, eu fiquei desnorteado, completamente desnorteado. E o que é que eu fiz? Eu saí de casa. Vim para o Rio de Janeiro. Cheguei aqui no Rio de Janeiro sozinho. E aí fui criado por mesmo. Então, eu nunca tive. Aí eu andava pelas ruas, dormia pela rua, dormia em abrigo. E aí fui vivendo. Aí conheci gente do Salgueiro, ia para o Salgueiro, às vezes dormia lá pelo Salgueiro.
Mas eu nunca tive família no Salgueiro, não. Mas o Salgueiro sempre esteve junto de mim, no meu coração. Agora, a família estava em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, meu irmão e minhas duas irmãs. Depois eles vieram para cá nos anos 60, eles vieram para o Rio de Janeiro. Mas eu não tinha família, não. Eu fui criado, eu tive até dificuldade de ser pai com meus filhos, né? Porque eu não tenho referência de pai, eu não tinha um espelho de pai, né? E aí é um negócio bem difícil, você ser pai sem ter referência de você ser pai, né? Aí, mas, graças a Deus, que meus filhos cresceram bem, a Ana Felipe, ao qual fui casado com ela durante 30 anos, uma mulher fenomenal, a gente conseguiu criar os nossos filhos numa boa, sabe? Mas eu não tinha, ela às vezes falava para mim, pô, você parece o irmão mais velho em vez de ser pai, sabia? Eu digo, mas eu não tenho referência de pai. Tá? Então, eu não tive referência de criação de família assim. Eu praticamente me criei. Por isso que o Salgueiro não tem assim, uma coisa ligada familiar comigo. É um lugar que eu gosto, que eu gosto das pessoas, as pessoas gostam de mim. É uma família que eu tenho, né? Mas é uma família geral, sabe? Mas é uma coisa muito interessante, essa coisa de família, povo, né? Eu me lembro lá no Morro do Salgueiro, quando eu estava fotografando, eu vi um garoto brincando, e ele estava brincando com uma madeira, passou sabão na madeira e descia por uma pedra, e parecia que ele ia cair no buraco, mas ele desviava. Aconteceu que uma senhora vinha subindo o morro com uma trouxa de roupa na cabeça, e aí eu vi essa senhora subindo, ela vinha subindo, e o alto do morro e a cidade toda atrás dela, né? E ela com aquela trouxa na cabeça. Aí eu fiz uma série de fotos dela subindo o morro. E quando ela chegou perto, ela disse para o menino sair, porque correndo perigo. Ele disse que não ia sair. Ela botou a trouxa de roupa no chão, foi lá, tomou a madeira do garoto, deu uns tapas no moleque, me respeite quando eu falo com você, e mandou o moleque embora. Mais tarde, andando pelo morro, eu vi essa senhora lavando a roupa, e aí me toquei, eu peguei ela seguindo com a roupa, agora eu vou pegar lavando a roupa. E cheguei, tia, eu vou fazer uma foto aí da senhora, eu vou pegar a senhora seguindo com a roupa lá, não faça isso ali, é bobagem. E puf. Aí fiz as fotos, aí pedi a ela se tinha água, ela disse, aí vai na cozinha, pega aí na moringa. Eu fui lá na moringa, peguei água e voltei e fiquei conversando ali com ela, né? Aí falei para ela assim, a senhora ficou nervosa com o seu filho hoje lá na pedra, né? Ela disse assim, ele não é meu filho, não. Ele não é filho da senhora, não? Não, quem é a mãe dele? Ah, não sei. Mãe aqui é quem está por perto. Então, essa é a conotação da comunidade, né? Então, lá no Morro do Salgueiro, é uma família grande que eu tenho, sabe? Mas não é uma família de sangue, é uma família de adesão. Respondi? Sim, maravilhoso. Deixa a próxima pergunta que o Eric vai colocar é do Joca Madruga Fotos. Januário, qual o maior perrengue que você passou porque queria demais fazer um registro? Olha, os perrengues maiores que eu passei foi na época da ditadura militar, quando o movimento negro vinha para a rua e fazer os atos públicos dele, na Cinelândia, aqui no Rio de Janeiro. E havia sempre os secretos, né, da repressão acompanhando nossos atos públicos. E havia sempre a repressão. Então, naquela época, eu trabalhava com película, né, aqueles rolinhos de filme. Então, o que eu fazia? Eu tinha rolo velho, sabe, estragado, que eu não usava. Então, eu botava alguns na minha bolsa e em outro canto da bolsa, no meu bolso, eu botava os filmes legais para fotografar. Aí, o que acontecia?
Quando eu estava lá fotografando o ato público, eu, com um filme bom, perfeito, eu fotografava por ali, tranquilamente, fotografava todo mundo, ia para lá, ia para cá, e ficava observando, que eu sacava quem eram os caras que estavam me observando fotografar. Então, eu fotografava tudo, costumava me agachar, que aí eles não conseguiam me ver. Aí, nessas alturas, eu tirava esse filme que eu tinha fotografado, passava para a Lélia, Lélia guardava o filme, eu falava com ela, guarda na calcinha, eu não tomava. Lélia guardava os filmes na calcinha e eu botava esses filmes ruins, voltava para fotografar e ia mais para fora um pouco da multidão para fotografar e eles vinham e me pegavam. Abria minha máquina e tirava o filme e jogava o filme fora. Mas aquele filme ali eu sabia que não tinha nada. Aí eu voltava lá, filme novo outra vez, continuava fotografando por ali, e aí guardava, dava para ler, botava outro filme, começava a andar na periferia, eles aproveitavam que eu estava um pouco fora, um pouquinho só, vinham correndo, se me cercavam, tomavam novamente a máquina, abria a máquina, tirava o filme e jogava o filme fora. Esse foi um perrengue que eu passei durante grande parte da ditadura e dos atos públicos do movimento negro, naquela época. Mas a gente conseguiu preservar muita coisa de memória dessa época. Ok? Ok, tá certo. Emerson Menezes, você fez uma pergunta aqui antes de eu fazer a próxima pergunta da Bárbara. Sim, o programa fica gravado na página do Núcleo Piratininga de Comunicação. Daqui a pouco a gente pode te dar o endereço. E a próxima pergunta, pode colocar na tela, Eric. É a da Bárbara. A Bárbara Fagundes, ela pergunta: a fotografia retrata uma determinada época. Comparando as imagens dos anos 70 e 80 até hoje, existe avanço ou retrocesso da vida dos trabalhadores e dos movimentos sociais? Essa é a pergunta da Bárbara. Olha, eu vejo o seguinte, eu acho que retrocesso, porque os movimentos sociais estavam todos reprimidos, todos eles reprimidos. Então, a gente podia perceber que um ou outro movimento podia fazer alguma coisa, mas a polícia chegava e acabava com tudo. A gente do movimento negro, nós íamos para a rua mesmo, mas a gente não tinha medo de ir para a rua. Porque até mesmo o movimento negro, naquela ocasião, não estava ligado a partido político, partido A, B ou C, não estava. A gente era movimento negro do futebol clube. A gente estava querendo a nossa questão racial. Até mesmo a gente discutia com a esquerda, a gente discutia com a abertura, que é o que os caras queriam, a redemocratização do Brasil. O movimento negro é democratização do Brasil com democracia racial. E aí os caras diziam que a gente estava empatando as coisas, que estava fazendo a divisão. Que depois que viesse a democracia, que se estabelecesse a democracia, o racismo fosse superado. A gente sabia que era mentira, a gente sabia que era impossível isso. Então a gente bateu de frente com a esquerda. A esquerda nunca nos apoiou na nossa luta de movimento negro, nunca, nunca. Na época da ditadura, jamais. Nós estávamos na rua por nós mesmos. Aí, o que aconteceu? Com a abertura, subiram os partidos políticos. E o Iedo Ferreira, o velho griot, chegou para mim um dia, eu era presidente do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, ele chegou para mim e disse textualmente: Januário Garcia,
quando chegar essa abertura, acabou o movimento negro. Porque todo mundo vai correr para os partidos políticos achando que o partido político vai resolver nosso problema. Não vai resolver nada. E não deu outro. A previsão dele, a palavra dele foi perfeita até hoje. Eu não esqueço disso. De vez em quando eu encontro com ele, a gente lembra disso. Então, o que acontece? Eu acho que hoje, com a chegada, com a reintrodução dos partidos políticos, e vários militantes negros foram para os partidos políticos, do que a gente até achava que o negro ia para o partido político, ele ia se transformar no militante negro dentro do partido político. E não foi o caso. Muito pelo contrário. Ele volta para o movimento negro como um quadro do partido, dentro do movimento negro. Aí inverteram as coisas, sabe? Então, eu acho que os anos 70, em termos de movimento negro, a gente tinha muito mais garra, muito mais fé naquilo que a gente estava fazendo do que hoje. Eu acho que hoje envolve uma série de coisas que, por exemplo, aí a gente, a partir daquele assassinato dos Estados Unidos e do slogan "Vidas negras importam", imediatamente essa coisa começou a rolar por aqui também. Mas, como eu disse anteriormente, né, a gente sabe que vida negra sempre importou, mas a sociedade brasileira nunca foi solidária com a gente. A branquitude, ela nunca foi solidária com a gente. A gente sempre esteve sozinho. Por quê? Porque o racismo no Brasil, de modo geral, ele, como todo mundo está sabendo, ele é estrutural. Ele foi estruturado. Tem duas coisas no Brasil que foram bem estruturadas, mas muito bem estruturadas, que é o racismo e a corrupção. Duas coisas assim que são, sabe, perfeitas. Não tem erro. Nego rouba e não é preso. Nego discrimina e não é racista. Sabe? Você conhece uma porção de gente que diz que não é racista, mas conhece gente que é racista. Você conhece uma porção de gente que não é corrupta, mas conhece gente que é corrupta. O que ocorre é que, de um modo geral, a gente vai vendo é que, dentro dessa ótica aí, o que ocorre com a gente? A naturalização do racismo, que é estrutural. A gente conhece, como eu disse antes, a gente conhece os algoritmos do racismo. A gente sabe, a gente conhece o racismo mais do que o branco. O branco produziu esse racismo, mas a gente conhece mais do que ele. A gente conhece o olhar do racismo. A gente conhece o gestual do racismo. A gente conhece a maneira de ser e agir do racismo. Sabe? A gente conhece totalmente. E não adianta uma pessoa chegar para a gente e dizer que não é racista, porque a gente olha e a gente sabe quando a pessoa é racista. Não adianta dizer que não é. Eu, por exemplo, como homem, eu costumo andar de ônibus, no campo eu tenho a perna muito grande, eu gosto de andar na beirada. E o que acontece? Ninguém senta no canto que eu estou sendo no banco, que eu estou sentado no canto. Ninguém senta. Mesmo tem gente que fica em pé, do meu lado, não senta no banco. Isso é que eu vejo. Às vezes a gente entra no ônibus, pelo olhar das pessoas, sabe que as pessoas já estão te julgando, já estão achando que você é alguma coisa. Sabe? Então, essa maneira, esses códigos, a gente domina tranquilamente. A gente sabe perfeitamente. A gente vê essa coisa.
E o pior é que a gente não tem variedade do branco, como a gente está vendo nessas manifestações aí pela Europa, pela América, junto, lutando contra o racismo, especificamente contra o racismo. Não está lutando especificamente contra Bolsonaro, contra o não sei o quê, não. É contra o racismo. O negro não está sendo levado junto com essas outras coisas da política brasileira. Não, a gente quer lutar direto contra o racismo. Porque o normal, o estrutural, é o branco, sabe? O branco tem cultura. Agora, se fala do negro, a literatura negra. O branco tem dança, mas se fala do negro, é dança negra, dança afro. Então, o branco, como é o centro de tudo, ele é a referência de tudo, ele é que tem o mando das cartas. Então, é isso que a gente tem que acabar. É isso, essa cultura é que a gente tem que falar com ela, desconstruir essa cultura. O que acontece? O racista, ele está aqui hoje, mas não vai estar amanhã. Agora, a cultura do racismo é permanente. Essa cultura que a gente tem que combater, que a gente conhece, todos pormenores dessa cultura. Não adianta o branco falar de racismo. Ele pode falar com solidariedade com a gente, mas quem sente é a gente. O racismo que a gente sente na pele, no corpo, na maneira da gente viver. Então, é isso que a gente precisa entender, a desconstrução da cultura do racismo no Brasil, porque ele está impregnado em tribunais, ele está impregnado nos hospitais, nas escolas públicas, todos os setores da sociedade. Essa cultura do racismo está disseminada. Então, é contra essa cultura que a gente tem que combater, tem que desconstruir. Ok? Ok. Pessoal, nosso programa está se encaminhando para o final. Nós vamos fazer mais 3 perguntas do público e, em seguida, o sorteio. A pergunta que o Eric vai colocar a pergunta agora veio da Adriana Medeiros, e ela falou que ela escreveu que ela quer ouvir sobre a dialética de Exu. Você pode falar sobre isso, Mário? Na dialética do Exu, é o seguinte, é que uma vez, eu estava contando, uma vez eu estava fazendo uma palestra e um aluno me fez uma pergunta sobre a questão racial e eu respondi a pergunta. O professor dele pediu licença e interferiu, dizendo que aquela resposta que eu estava dando estava sendo incoerente, porque eu estava usando a dialética marxista para dar aquela resposta. E a gente sabe que, no marxismo, o negro é desprovido de sua cultura, de tudo, é só um trabalhador. Então, que aquela resposta minha estava errada. Ele não disse errado, mas não estava legal. Eu falei, olha, o senhor tem razão. Eu falei, essa minha resposta está dentro da dialética. Mas ela não está dentro da dialética marxista. Ela está na dialética de Exu, que Exu precede a Marx. E o Exu, ele é a própria dialética. Aí ele perguntou, vem cá, qual é o princípio dessa dialética? Tem um princípio? Eu digo, tem. Então, eu vou falar bem devagarinho, o senhor entendeu. A dialética é o seguinte, o Exu
quebrou a vidraça ontem com a pedra que ele vai jogar agora. E carregou. Foi essa pergunta que a Adriana está fazendo, é sobre isso. Esse fato. Tá legal? A gente tem mais duas perguntinhas, Januário. Consegue colocar aqui, Eric, por favor? Você acha, a pergunta da Márcia Cristina Arruda. Você acha que o celular pode substituir a câmera tradicional? Olha, a gente tem que entender o seguinte, a tecnologia, ela evolui, ela vai, é igual a cultura. A cultura não é uma coisa estática, né? A cultura ela vai embora, né? Todo dia acrescenta novos elementos, novos elementos, novos elementos. Por isso que a cultura é dinâmica, né? Agora, a tecnologia também. Agora, a gente tem que fazer uma determinada separação. A fotografia é um processo químico que envolve a química na sua composição. Ela tem reveladores, ela tem os fixadores, que são feitos com produtos químicos e que deixam cheiro. Fotografia, você chega e cheira, ela tem um cheiro. O que a gente tem com a digital são impressões fotográficas. É uma impressão fotográfica que a gente faz com a fotografia digital e com o celular. Praticamente eu não vejo assim como fotografia. Eu vejo uma impressão de imagem feita através do celular e da câmera fotográfica. Ocorre que o celular avança na sua tecnologia, é evidente que elas são construídas e quanto mais o tempo passa, melhor a qualidade delas. Sabe? Agora, a câmera tradicional, mesmo a câmera digital tradicional, em relação ao celular, a câmera digital tradicional ainda é bem melhor do que o celular. Porque até que o celular, você pode ter algum controle. Eu tive um programa aqui no Rio de Janeiro, que eu andei por todas as zonas culturais, ensinando a senhores, né, a terceira idade e jovens, como usar a câmera do celular, tirar o melhor proveito da câmera do celular, que ela tem muitos recursos, e muita gente não sabe disso, né? Eu fui dar para essas pessoas, foi muito interessante. Mas eu vejo que as câmeras digitais, elas têm muito mais recurso ainda do que o celular. O celular é muito fácil. Você levanta, baixa, acabou. Agora, a câmera, sabe, você precisa fazer alguns regulamentos dela. Bem que ela tem seus programas. Mas eu, por exemplo, que sou profissional, eu tenho uma câmera que ela tem não sei quantos programas, que eu nunca usei. Eu sempre usei o manual dela. Eu fotografo ela com o manual. Eu nunca usei o programa dela. Até mesmo nenhum foco automático eu uso dela. Mas aí eu acho que o celular não vai substituir a câmera fotográfica, não. Não vai, não. Eu acho que não vai dar, não. Pode ser, a evolução dele pode ser tamanho e pode ser que substitua, mas eu acho que não. E para fechar, Januário, a gente tem a pergunta da Beatriz Ximenes, que ela pergunta: qual a mensagem que você deixa para os fotógrafos de hoje? Olha, a mensagem que eu deixo para os fotógrafos de hoje é aquilo que eu comecei quando eu falei. Uma fotografia, ela tem que conter nela o livro que o fotógrafo costuma, os livros que o fotógrafo costuma ler, as músicas que ele ouve, os filmes que ele assiste,
as exposições de arte que ele frequenta e, sobretudo, tem um escritor brasileiro que é o mais fotógrafo dos escritores brasileiros, que ele descreve a fotografia com uma maestria incrível. É importante que cada fotógrafo brasileiro leia esse escritor. Chama-se Machado de Assis. E se você gosta de detalhes, de reparar os detalhes da fotografia, quando você for fotografar, você quer ver os detalhes, quer ver o volume, quer ver o espaço, quer ver, sabe, essa coisa do equilíbrio, leia Lima Barreto. São os dois escritores, se você ler, você vai ver como a fotografia sua melhora. Leia Machado de Assis, leia Lima Barreto. É o recado que eu posso dar a mensagem que eu posso dar para os fotógrafos de hoje. Ok? Maravilha. Muito obrigada. Obrigada, Januária. Agora, para encerrar o nosso programa, nós vamos fazer o sorteio. Tão aguardado o sorteio. Lembrando que hoje nós vamos sortear uma foto do Januário Garcia, uma fotografia que ele vai escolher, uma fotografia muito especial que ele... Esse tempo todo eu estou falando com vocês aqui, mas eu estou sem imagem de vocês. Você não está vendo a gente? Agora entrou. Entrou? Ah, que bom. Então, ó, a Amanda vai fazer o sorteio. Mas o som não. O som está certo. Não estou ouvindo por aqui, ó. Você está com duas telinhas, acho que você está entrando por dois, mas o bom é que você está escutando, não tem problema não, Januário. Sem problema. Tá. Ao vivo é assim mesmo. Sem problema. Amanda, vamos fazer o sorteio? Vamos lá, boa noite, gente. Boa noite, Januário, mais uma vez. Olha, eu tô aqui maravilhada, viu? Enquanto fotógrafa, eu anotei aqui, Machado de Assis e Lima Barreto. Ali. Isso. Então, o Eric já compartilhou as telas pra gente. Aqui, pelo que eu tô vendo, a gente teve quase 100 comentários. Foram 96 pessoas diferentes participando, porque o sorteador, ele não duplica comentário. Maravilha. Então, vamos sortear a foto do Januário Garcia. Quem vai ser o Felizardo ou a Felizarda? Djalma Filho. Como? Djalma Filho. Gente, não é parente do Euro, não, né? Djalma Filho. Meu Deus, deixa eu explicar o comentário dele. Parabéns, Djalma. Eric consegue colocar aqui? Então, são duas coisinhas. Eu acho que ele mandou um emoji, né? Que bom, maravilha. Que bom. Parabéns, parabéns, Djalma. Amanda, obrigada, Amanda. Obrigada, Amanda. Obrigada, Januário. Obrigada, menina. Eu quero saber o seguinte: qual é a foto que vocês sortearam? Januário, você vai escolher pra gente. Você escolhe a foto, você vai escolher a foto. Isso, e aí a gente daqui a pouco acerta esses detalhes técnicos, mas a Djalma vai ganhar uma foto sua, tá bom? Tá legal, tá legal. E aí, ao longo como a Amanda falou, tivemos vários comentários, várias saudações e elogios ao seu trabalho. E eu queria agradecer muito a sua participação hoje aqui no Quintas Resistentes e agradecer a participação de todo mundo. Muito obrigada. Obrigada, Januário. Foi maravilhoso. Tchau. Gente, obrigada a todos
por mais essa audiência, né? A gente toda quinta-feira está aqui. Porém, excepcionalmente, a próxima quinta, a gente vai estar aqui a partir das 8 da noite. Que a gente vai bater um papo com a atriz e psicanalista Cecília Boa. Então, semana que vem, a gente vai estar aqui a partir das 8. E quem quiser assistir os programas anteriores, é só acessar lá nossa página nucleopiratinga.org.br/Quinta Resistente, tá? Fiquem ligados e muito obrigada a todos pela participação. Até o próximo programa. Um beijo a todos. Boa noite e até a próxima.